Você já imaginou um torneio de futebol, onde a paixão supera qualquer orçamento, onde um time da 14ª divisão, com jogadores que são padeiros, professores e até mesmo fumam no treino, pode não só enfrentar, mas até mesmo vencer gigantes como o Paris Saint-Germain? Parece enredo de filme, não é? Mas na Copa da França, o impossível não só é possível, como é a essência da competição. Prepare-se para mergulhar nas histórias mais inacreditáveis do futebol mundial, onde a superação, o fair play e a pura paixão pelo esporte transformam o que seria apenas um jogo em uma verdadeira lenda. Vamos desvendar os segredos e os milagres que fazem da Copa da França um torneio único no planeta. Nossa jornada começa nas profundezas do futebol francês com o Richebourg, um clube que disputa a inacreditável 14ª divisão. Sim, você ouviu direito, a 14ª. Para ter uma ideia, a estrutura deles é tão rudimentar que se assemelha a qualquer time de pelada que você encontra por aí. O mais chocante? No site oficial da Federação Francesa, o e-mail e o número de celular do presidente do clube são informações públicas. Imagine a ousadia. Tentar ligar para o presidente do PSG, do Real Madrid ou do Manchester United seria impensável, mas com o Richebourg é uma realidade ao alcance de um toque. Mas a história do Richebourg ganhou um novo capítulo quando alguns de seus vídeos no TikTok viralizaram. O resultado? O presidente revelou que a média de público nos jogos subiu de meras 10 para 30 pessoas. Para contextualizar, em um jogo de interclasse na escola ou um torneio universitário, você encontra mais gente assistindo. E a cereja do bolo: um dos jogadores, carinhosamente apelidado de Nicotinho, tem o hábito peculiar de fumar durante o treino. Essa é a verdadeira magia da Copa da França. Mais de 8.000 times, desde a 16ª divisão, todos com a chance de sonhar e, quem sabe, fazer história. Mas se o Richebourg já te surpreendeu, prepare-se para a história mais F%DA do futebol europeu, a do Calais, na temporada 1999-2000, um time da 4ª divisão francesa, considerado completamente amador. Aqui, os jogadores não viviam do futebol. Eles eram comerciantes, professores, operários, trabalhadores comuns que, após um dia exaustivo de trabalho, se reuniam para treinar e jogar por pura paixão. Eles atuavam de graça pelo Calais, pois o clube e a própria cidade enfrentavam uma situação financeira extremamente precária. Mas, contra todas as expectativas, o Calais começou sua jornada, eliminando times amadores, depois um semiprofissional, até que, nos 16avos de final, a fase anterior às oitavas, eles se depararam com o Lille. O Lille, na época, jogava na 2ª divisão, mas a vitória do Calais nos pênaltis foi um feito épico, improvável, que começou a chamar a atenção. Eles continuaram avançando, tirando mais um clube da segundona, e com essa vitória, ganharam um prêmio gigantesco para a realidade deles, o equivalente a 2.000 libras para cada jogador. Hoje, esse valor mal pagaria uma sessão de massagem do Mbappé, mas para esses trabalhadores, no ano 2000, era uma fortuna brutal, provavelmente o salário de vários meses. O Calais, que antes levava umas 300 pessoas para ver seus jogos, viu a situação mudar drasticamente quando derrotaram o Strasbourg, um time da Ligue 1, na Copa da França. A história deles começou a ser reconhecida nacionalmente. O Calais, da 4ª divisão, simplesmente chegou à semifinal para enfrentar o Bordeaux, que, para aumentar o drama, era o atual campeão francês naquele momento. E, contra todos os prognósticos, venceram por 3-1, avançando para a grande final do torneio. Tente trazer isso para a realidade do futebol brasileiro para entender a magnitude desse feito. É como se, numa final de Copa do Brasil, tivéssemos o Flamengo contra um time da 4ª divisão, como o Goiatuba. O Calais fez história, e diz a lenda que o técnico do time, Ladislas Lozano, sofreu um mini-ataque cardíaco e teve que ficar 3 dias no hospital depois dessa vitória tão emocionante. A fama do Calais cresceu tanto na França
que o técnico recebeu uma ligação pessoal do então presidente do país, Jacques Chirac. E na época, o renomado jornal francês Le Parisien declarou: "A França inteira unida pelo Calais." Na grande final, contra o Nantes, por incríveis 49 minutos, o Calais acreditou que essa história mágica poderia se transformar em realidade, que o impossível aconteceria, pois estavam na frente do placar. Mas, em um desfecho cruel, sofreram o empate aos 50 minutos e a virada aos 90. O Calais perdeu o título, mas em um gesto de solidariedade e fair play que ficou eternizado, o capitão do Nantes chamou o capitão do Calais para levantar o troféu ao lado dele, e convenhamos, só pelo escudo do clube, eles já eram vencedores morais. Uma história de superação que inspira até hoje, mostrando que a paixão e a garra podem levar qualquer um a lugares inimagináveis. E as histórias de Davi e Golias não param por aí na Copa da França. Em 2018, a final do torneio nos presenteou com um confronto que a BBC classificou como o mais desequilibrado da história das finais de Copa. O Les Herbiers, um time da terceira divisão, contra o todo-poderoso Paris Saint-Germain. Para entender a dimensão desse abismo, o Les Herbiers tinha um orçamento anual de modestos 2 milhões de euros para toda a temporada. Enquanto isso, o adversário da final, o PSG, havia contratado Neymar por estratosféricos 222 milhões de euros. Para colocar em perspectiva, os 2 milhões de euros do Les Herbiers pagavam apenas 2 semanas do salário do Neymar. Mesmo com essa disparidade financeira e técnica avassaladora, o Les Herbiers, que inclusive lutava para não cair na terceira divisão, chegou à final da Copa da França. A cidade dos caras, com apenas 16 mil habitantes, se mobilizou de uma forma impressionante. 15 mil pessoas foram ao estádio na final. Ou seja, só ficaram em casa os idosos com mobilidade reduzida e os bebês de colo. O resto da cidade foi em peso apoiar seu time. Eles perderam por apenas 2-0, com gols de Lo Celso e Cavani. Uma derrota honrosa que, mais uma vez, mostrou a força da paixão pelo futebol e a capacidade de um time pequeno de resistir bravamente diante de um gigante, conquistando o respeito de todos. Mas a Copa da França tem uma particularidade ainda mais incrível e que a torna verdadeiramente única no cenário mundial: a participação de clubes de territórios ultramarinos franceses, espalhados por todos os cantos do planeta. Estamos falando de lugares como Guadalupe e Martinica, no Caribe, Saint-Pierre e Miquelon, no Atlântico Norte, a Ilha da Reunião, no Oceano Índico, a Polinésia Francesa e a Nova Caledônia, no Oceano Pacífico, e a Guiana Francesa, na América do Sul. Ao contrário da Copa da Inglaterra, por exemplo, onde os times, mesmo os minúsculos, estão concentrados na Grã-Bretanha, na Copa da França, times minúsculos literalmente atravessam metade do planeta para jogar partidas que muitas vezes quase ninguém fica sabendo. Na edição 2024-25, por exemplo, um sorteio definiu que o Westonville Lusitanos, da 5ª divisão, viajaria para a Guiana Francesa, e o S. Avrantes, da 4ª divisão, para o Tahiti, na Polinésia Francesa. Para esses jogadores, muitos deles amadores ou semiprofissionais, é a chance de uma viagem internacional com tudo pago pela Federação Francesa, que tem a dignidade de cobrir os custos, algo impensável para esses clubes. O AS Dragon do Tahiti, por exemplo, ganhou um jogo e teve que viajar incríveis 16 mil quilômetros de volta para a França para jogar a próxima rodada. Uma jornada de mais de um dia inteiro. E o JS Saint-Pierrois, da Ilha da Reunião, viajou 9 mil quilômetros e venceu um time da 2ª divisão francesa, o Niort, por 2-1, chegando às oitavas de final. Um feito histórico, sendo apenas o 2º time de fora da França a conseguir isso. E o mais fascinante, se um desses pequenos clubes vencer a Copa da França, eles se classificam para a Europa League. Imagine o Ice Dragon, um time do Tahiti, jogando a Europa League, depois a Champions League e, quem sabe, se tornando campeão mundial.
Na Copa da França, tudo é possível. E essas histórias nos lembram porque amamos tanto o futebol. E você? Qual dessas histórias te inspirou mais? Deixe seu comentário, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis do futebol.